Olá, eu sou a Raquel Del Vecchio, associada da prática de direito tributário do Tawil Schecker, associada ao Meir Brown, e junto com o Aleph, nós vamos apresentar hoje alguns comentários sobre a medida provisória 1227, publicada recentemente, e sobre o tema da tributação das subvenções para investimento, que teve uma nova movimentação com a publicação da Lei 14.789. Esses são os temas que vamos tratar na apresentação de hoje e eu vou começar com a medida provisória 1227. Antes de adentrarmos nas modificações promovidas pela medida provisória, é importante trazer um pouco desse contexto. A medida provisória 1227, na prática, trouxe duas alterações relevantes para os contribuintes. A primeira, a respeito da instituição de uma nova obrigação acessória de informação sobre benefícios fiscais usufruídos por alguns contribuintes. E a segunda, uma tentativa de limitação à compensação de créditos de PIS e COFINS, já rejeitada sumariamente pelo Congresso Nacional depois da grande repercussão que essa iniciativa teve. Mas antes de adentrar nesses pontos, eu gostaria de trazer algum contexto sobre a edição dessa medida provisória. Ela surge num contexto mais amplo de preocupação em relação à quantidade de renúncia fiscal que os benefícios fiscais representam para a União Federal. Então, com a edição da Emenda Constitucional 109 de 2021, foram criadas regras transitórias para a redução dos benefícios fiscais no médio prazo. Em um prazo de 8 anos, esperava-se que os benefícios fiscais passassem a representar apenas 2% do PIB, algo inferior a 2% do PIB. Hoje, a realidade no projeto de lei orçamentária anual de 2024 é que os benefícios fiscais eles representam algo em torno de 4,6% do PIB nacional, o que corresponde a uma renúncia de mais de 520 bilhões de reais a título de incentivos concedidos para contribuintes. Então, nesse contexto de redução dos benefícios fiscais no médio prazo, há também uma preocupação com esses benefícios que estão sendo usufruídos. Será que os contribuintes que usufruem de benefícios fiscais, eles o fazem da forma adequada? Será que eles realmente têm direito a esses benefícios fiscais? Será que eles cumprem os requisitos legais para ter algum incentivo fiscal específico? Há esse cenário de tanto redução de novos incentivos e dos incentivos vigentes no médio prazo, mas também uma preocupação com o controle, com a qualidade dos benefícios fiscais que são concedidos hoje. E, além disso, um terceiro elemento desse contexto mais amplo da obrigação acessória de informar os benefícios fiscais foi uma alteração feita no artigo 198 do CTN em relação às regras de sigilo fiscal. Passou-se a ser permitido divulgar informações relativas a benefícios fiscais usufruídos pelos contribuintes em resposta a uma demanda crescente da sociedade por mais transparência e por mais controle e responsabilidade fiscal. Com isso, foi instituída, a partir de janeiro de 2024, para os fatos ocorridos, para os benefícios usufruídos a partir de janeiro de 2024, essa obrigatoriedade de reportar à Receita Federal. Aqui é o primeiro ponto nebuloso dessa medida provisória. A medida provisória 1227, ela foi editada e publicada em junho de 2024, e ela permite, ela já institui essa obrigatoriedade de informar sobre benefícios fiscais usufruídos desde janeiro. A gente sabe que o direito tributário ele veda a retroatividade da lei tributária, salvo raras exceções, normalmente permitidas pelo sistema como forma de privilegiar e beneficiar o contribuinte, o que não é o caso aqui. Então, esse é o primeiro ponto de atenção, algo que pode ser questionado pelos contribuintes, mas fato é que, da forma que está, a medida provisória ela já instituiu essa obrigatoriedade. A medida provisória delegava à Receita Federal, ao Ministério da Fazenda, a edição, a regulamentação dessa nova obrigação acessória, e essa edição, essa regulamentação já foi positivada. Ela foi feita por meio da Instrução Normativa 2198 de 2024, que traz algumas informações relevantes sobre essa nova obrigação acessória. A primeira é de que ela vai ser feita de forma
centralizada no estabelecimento matriz do contribuinte. A segunda informação relevante, nova, é de que ela vai ser transmitida por meio do sistema do ECAC. Então, vai ser um formulário que já está disponível no ECAC. A previsão era que ele fosse disponibilizado no início de julho, e ele de fato foi. Por meio desse formulário, os contribuintes vão informar que benefício fiscal é usufruído. Há uma dispensa na obrigatoriedade de transmissão dessa obrigação acessória, no caso de ausência de fatos a serem reportados, que no caso é a ausência de benefício fiscal, só deve reportar quem usufrui de um benefício fiscal. O interessante em relação ao prazo, via de regra, o prazo é o 20º dia do segundo mês subsequente ao do período de apuração, mas em relação a essa janela temporal de janeiro a maio de 2024, o prazo é específico, é o prazo de 20 de julho. Então, os contribuintes já, muito em breve, em um período muito, muito curto após a edição da MP, eles já têm uma nova obrigação, um novo prazo para colocar no controle, no seu acompanhamento das obrigações acessórias. A regra é essa, a transmissão mensal, mas no caso de benefícios fiscais de IRPJ e de CSL, a regra é modificada. Então, se o contribuinte opta pela apuração trimestral, essa obrigação acessória, ela se refere ao último mês do trimestre. Se o contribuinte opta pela apuração anual, essa obrigação acessória, ela deve ser relacionada, referente aos benefícios fiscais usufruídos em dezembro daquela competência daquele ano calendário. Outro ponto relevante, que também pode suscitar debates, discussões, é a questão das penalidades. A medida provisória, ela instituiu algumas penalidades para o caso de não entrega ou entrega em atraso dessa obrigação acessória. O que chama atenção aqui é que esses valores, eles são bem representativos. Então, essa multa por não entrega ou entrega em atraso, ela é limitada a 30% dos benefícios fiscais, mas ela vai ser calculada da seguinte forma: 0,5% sobre os contribuintes que têm receita bruta de até 1 milhão, 1% sobre a receita bruta entre 1 milhão a 10 milhões, e para contribuintes que oferem receita bruta acima de 10 milhões, essa multa, ela é quantificada com um percentual de 1,5% da receita bruta do período. É importante dizer que essa obrigação acessória, na maioria dos casos, com exceção do IRPJ e da CSL, como detalhado anteriormente, ela vai ser devida mensalmente. E, da mesma forma, essa multa vai ser cobrada mensalmente. Então, no caso de não entrega da declaração em um determinado mês, o contribuinte está sujeito a uma penalidade que representa uma quantia significativa, né? Chega a 30% do benefício fiscal e representa um percentual dessa receita bruta. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal está para julgar a questão das penalidades que têm esses percentuais pequenos, mas que incidem sobre uma grandeza significativa, como a receita bruta, o valor da operação. Então, esse é um outro ponto de atenção, de algo que pode vir a ser questionado ou vir a ser modificado, até mesmo depois desse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto é que, no caso de entrega da declaração, com uma omissão de um valor, um detalhe, uma informação. Bom, a Instrução Normativa 2198, ela tem um documento anexo em que ela lista os benefícios fiscais cujos beneficiários têm esse dever de reportar à Receita Federal por meio da DIRB. Em coletiva de imprensa de alguns representantes do Ministério da Fazenda, foi antecipado que essa lista primeira ela é transitória, que a expectativa é de que essa lista ela seja ampliada para alcançar mais benefícios fiscais. Mas fato é que a DIRB foi instituída inicialmente para contribuintes que são beneficiários do PERSE, do REID, do RECAP, do Reporto, que optam pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta em vez da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, e que têm direito a créditos, principalmente créditos de PIS e de COFINS, sobre produtos
vinculados ao café, à laranja, à soja, produtos agropecuários. É claro que não caberia citar benefício por benefício nessa apresentação, mas fato é que se a sua atividade é relacionada a algum desses itens, vale conferir o documento anexo, a base legal desse benefício fiscal, para ver se você já está sujeito à transmissão da DIRB. E a segunda parte da medida provisória 1227, que já foi sumariamente rejeitada pelo Congresso Nacional, ou seja, que não entrou em vigor, que perdeu sua eficácia desde o dia da sua promulgação e que por isso a gente, a princípio, não precisa se preocupar com esse ponto agora, mas que é bastante relevante, que foi rejeitado sumariamente pelo Congresso por conta da repercussão no mercado e que pode revelar um certo incômodo da União Federal, do Ministério da Fazenda, em relação aos créditos, foi a instituição de restrições na compensação de créditos de PIS e de COFINS, principalmente de dois modos. O primeiro, os créditos de PIS e de COFINS apurados na sistemática não cumulativa, eles só poderiam ser compensados por meio de declaração de compensação com débitos das próprias contribuições. Essa foi uma primeira tentativa de limitação. E qual é o fundamento disso? O fundamento é realmente a forma que os contribuintes têm se valia dos créditos e das compensações, e o quanto isso tem representado em termos de renúncia fiscal, se podemos chamar assim, porque o tributo é quitado por meio da compensação e não por meio da arrecadação de um pagamento, ou seja, não gera esse acréscimo, essa entrada, né, nos cofres públicos. A MP traz alguns dados, por exemplo, que entre 2018 e 2023, mais de R$ 1 trilhão em débitos foi compensado pelo contribuinte e não foi quitado por meio de DARF. Um segundo dado é de que o estoque de créditos dos contribuintes em 2023 era de mais de 149 bilhões de reais. Um outro dado é de que em 2023, mais de 250 bilhões de débitos foram compensados, e os créditos de PIS e de COFINS representam 25%, 30% desse total de débitos compensados, né? Se essa iniciativa tivesse vigorado, não tivesse sido rejeitada sumariamente pelo Congresso, a expectativa do Ministério da Fazenda era arrecadar 17 bilhões entre junho e dezembro, com débitos que deixariam de ser compensados e passariam a ser quitados pelos contribuintes. Aqui dois detalhes que já devem ter vindo até a sua mente nesse momento. O primeiro é que muitos desses débitos compensados, nesses créditos utilizados, são frutos das discussões da tese do milênio, da tese do século, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E um segundo ponto é que essa iniciativa se conecta com aquela outra iniciativa vinculada na medida provisória 1202, que também restringia o aproveitamento de créditos. Naquele caso, créditos decorrentes de processos judiciais. Nesse caso, créditos específicos de PIS e de COFINS. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Ministério da Fazenda está atento, está incomodado com quantas compensações, com o volume das compensações e medidas para não restringir totalmente esse direito, mas para otimizá-lo em relação ao fluxo de caixa do governo. Como as compensações podem, né, ser utilizadas pelos contribuintes sem afetar tanto o caixa do governo. Eu acho que é uma conclusão que a gente pode tirar dessa medida provisória, nessa parte, junto com a medida provisória 1202. Bom, como dito, esses tipos foram rejeitados sumariamente pelo Congresso Nacional, eles não estão em vigor. Além da restrição ao crédito de PIS e COFINS não cumulativo, limitar ele a compensação só com débitos de PIS e COFINS, outros créditos presumidos que o contribuinte tinha direito a compensar ou pedir o ressarcimento em dinheiro desses créditos, desse estoque de saldo credor, também foi limitado, mas posteriormente rejeitado sumariamente pelo Congresso Nacional. Aqui eram vários dispositivos específicos, de leis específicas que foram simplesmente revogadas pela medida 1227, mas relacionadas a produtos de farinha de trigo, das empresas petroquímicas, de proteínas animais,
de café, suco de laranja, farinha de soja, óleo de soja, enfim, acho que também não é o caso de detalhar, até porque esses dispositivos já foram rejeitados sumariamente pelo Congresso Nacional e não estão em vigor. Olá, sou Arif Rocha, sou associado da prática tributária do Exchequer, associado a Martin Brown, e eu vou partir agora para a segunda parte da nossa apresentação, que envolve a tributação das subvenções para investimento. Em suma, é um tema que remonta a algumas décadas de discussão, que no segundo semestre do ano passado houve uma modificação relevante por meio da Lei 14.789, que foi resultado da modificação de uma medida provisória. Bom, como o tema ele é extenso, a gente buscou aqui dividir em algumas fases para, de forma didática, trazer qual que era o panorama que nós tínhamos antes da vigência da Lei 14.789. No primeiro momento, é importante notar uma segregação entre o que é subvenção corrente e subvenção para investimento, né? O nosso tema aqui hoje é subvenção para investimentos, elas concedidas realmente pelo governo para fins de estímulo para a implantação e expansão de empreendimento econômico das empresas. Já subvenções correntes, elas são não necessariamente concedidas pelos governos, mas elas e são para fins de fazer frente a uma despesa específica e, historicamente, sempre foram computados no lucro operacional da empresa e, por conta disso, tributadas pelos impostos ali então vigentes. Já subvenções para investimento, como eu disse, elas são concedidas para fins de algum estímulo. Originalmente, elas não transitavam pelo resultado da empresa e elas poderiam ser registradas em contas de reserva de capital e excluídas do cômputo do lucro real, né? Nós tínhamos até então o Decreto-Lei 1598 de 1977, que já previa essas destinações específicas das subvenções para investimento para fins de exclusão do lucro real. Então, era uma destinação para reserva de capital, para absorção e para absorção de prejuízo, enfim, outros requisitos. Nesse período, nós temos ali a vigência de um parecer normativo da Receita Federal de muita relevância. Ele exigia o que a gente chamava de perfeita sincronia entre a intenção do subvencionador, que no caso era o ente governamental, e a ação do subvencionado, né? Então, isso acaba impondo uma efetiva aplicação da subvenção no investimento, né, na implantação, na expansão de empreendimentos econômicos. É uma forma de meio carimbar o dinheiro. Você tinha que ter essa sincronia entre o que era dado e o que era aplicado. Essa perfeita sincronia sempre foi objeto de muita discussão, principalmente no âmbito do contencioso administrativo. O CARF tinha diversas decisões ali de acordo com os casos, e acho que até recentemente prevalecia o entendimento de que não haveria necessidade de uma estreita correlação entre o recurso concedido e aquilo aplicado. Havia, sim, a necessidade de que a empresa ela tivesse em processo de expansão ou em implementações de empreendimentos, mas não necessariamente uma correlação tão direta e estreita. Numa segunda fase, a gente tem ali uma convergência das normas tributárias e nas normas brasileiras, as normas internacionais de contabilidade. Por conta dessa preocupação em padronizar as normas contábeis, as subvenções fiscais para investimento elas passaram a transitar pelo resultado da empresa. Isso é importante para entender exatamente de onde vem a receita daquela empresa. As normas tributárias, então, tiveram que fazer algumas adequações para fins de tributação ou não dessas subvenções. E no caso, nós tivemos a Lei 11.941 de 2009. Ela basicamente previa que as subvenções de fato deveriam transitar para uma conta de resultado da empresa, mas que elas seriam logo em seguida excluídas do LALUR, né, que é o lucro de apuração do lucro real, desde que atendidos os requisitos na legislação, que são aqueles que a gente acabou de discutir do decreto-lei. Posteriormente, nós tivemos, no meio disso tudo, há uma série de outras normas, enfim, um processo transitório que acaba culminando ali na 12.973 de 2014, é um importante diploma legal em matéria tributária, e inclusive nesse tema de subvenções para investimento. Em suma, a 12.973, ela traz que as subvenções para investimento, ou seja, aquelas concedidas para fins de estímulo, implantação ou expansão de empreendimento econômico, que elas não seriam computadas na determinação do lucro real, ou seja, do imposto de renda e da CSL, desde que registradas em contas de reserva destinadas aos incentivos fiscais e utilizadas para fins de absorção de prejuízo ou aumento de capital social. Além disso, ela também inclui nas leis relativas a PIS e COFINS não acumulativa a previsão de que essas subvenções para investimento elas não seriam computadas na base de cálculo das contribuições. Então, nós temos esse cenário no âmbito da tributação federal. No meio disso tudo, sempre houve uma discussões sobre a equiparação de incentivos e benefícios fiscais de ICMS às subvenções para investimento. Por conta disso, houve em 2017 a edição de uma lei complementar, e aqui a gente entra numa terceira fase, que envolve discussões em tributação pela União Federal de incentivos fiscais e benefícios fiscais concedidos por estados e Distrito Federal.
Em suma, a edição da Lei Complementar 160 de 2017 buscou dar o tratamento a esses incentivos como subvenção para investimento, indicando que não seria aplicada nenhuma outra exigência para fins de equiparação. Ou seja, se você tinha um incentivo ou um benefício fiscal de ICMS, você poderia tratá-lo como subvenção para investimento e não incluí-lo no cômputo de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. A pretensão da legislação, de fato, era fazer uma equiparação sem exigência de requisitos alguns. Tanto que a própria Receita Federal editou a solução de consulta 11 de 2020, admitindo a possibilidade de dedução desses incentivos, né, da base de cálculo do tributo sobre a renda. No entanto, a própria Receita Federal, no mesmo ano, acabou voltando atrás do seu entendimento e passando a indicar que exigia que os incentivos fiscais tivessem sido concedidos de forma a realmente implementar ou expandir empreendimentos econômicos, ou seja, trazendo aquele requisito que nós tínhamos visto no parecer da Receita Federal de 1978. É, Ele estabelece, então, essa distinção entre subvenção para custeio e para investimento, traz uma insegurança jurídica, porque, em suma, a lei complementar ela buscava realmente de dirimir um conflito, e acaba levando a uma questão de judicialização dessa discussão toda. No meio disso tudo, a gente importa falar sobre os pronunciamentos judiciais existentes naquele período. Em 2017, o STJ ele julgou um embargo de divergência, né, o 1.517.492, oriundo do Paraná. Esses embargos de divergência discutiram se os créditos presumidos de ICMS concedidos pelos estados, pelo Distrito Federal, que é uma espécie de incentivo fiscal, se eles estariam ali na base de cálculo de imposto de renda da CSLL. Naquele julgamento, o voto vencedor da ministra Regina Ana Costa, né, por meio do voto dela, é entendido que os créditos presumidos, eles são receitas, né, que são renunciadas pelo Estado e que, como por ser um incentivo fiscal concedido pelo Estado, ele não poderia ser objeto de tributação pela União, porque isso esvaziaria o propósito da concessão daquele benefício e implicaria no que ela chamou de violação do Pacto Federativo. Ou seja, não havia sequer necessidade de destinação específica prevista no 12973, né, de reserva, registro em reserva de incentivo fiscal, utilização para aumento de capital social ou absorção de prejuízo. Na verdade, o próprio crédito presumido não poderia ser tributado porque ele não integrava a base de cálculo. Então, ele não precisaria ser excluído pela legislação. O voto vencido, no caso, foi do relator ministro Otto Fernandes. Ele entendia que o crédito presumido ele indiretamente aumentava o lucro tributável, porque ele diminuía o custo das operações da empresa, né, o custo tributário daquelas operações. E esse tema ele foi julgado, como eu disse, em embargo de divergência. Ele deverá ser reanalisado pela primeira sessão do STJ sobre sistemática de recursos repetitivos. E nós já temos hoje alguns recursos especiais selecionados, né, como representativos. Como eu disse ainda, esse julgamento envolveu o que a gente chama de crédito presumido de ICMS, que é um tipo específico de benefício fiscal de ICMS. Mas há outros, tais como redução de base de cálculo, isenção, diferimento, que também são benefícios fiscais de ICMS, e que os contribuintes sempre entenderam que havia ali, o entendimento deveria ser replicado para esses demais benefícios fiscais. Esse tema foi muito recorrente no judiciário, e por conta disso, o STJ ele julgou esse tema em tema repetitivo, né, o 1182, em abril de 2023, e eles concluíram que o racional aplicado no embargo de divergência, aquele que eu acabei de comentar, não seria aplicado para esses demais benefícios fiscais. O racional por conta do efeito de recuperação de vários outros tipos de benefícios fiscais, tais como a isenção, fazia com que o efeito na cadeia não fosse o mesmo de um crédito presumido. Porque no crédito presumido, há de fato uma renúncia de receita, o Estado ele deixa de arrecadar por conta da concessão daquele benefício. Já na isenção, não necessariamente o Estado deixará de arrecadar, ele deixa de arrecadar no momento da operação, mas de forma subsequente ele acaba onerando os demais envolvidos na cadeia, por conta da impossibilidade de utilização de crédito da não cumulatividade. Por conta desse efeito de recuperação dos demais benefícios fiscais do ICMS, o STJ entendeu que aquele racional do crédito presumido não seria aplicado e, nesses casos, nesses demais benefícios fiscais, deveriam ser respeitados os requisitos presentes na 12973 de 2014, que é aqueles requisitos de registro, né, numa reserva de incentivo fiscal e aplicação para aumento de capital social ou absorção de prejuízo. O STJ ainda apontou que havia uma dispensa de comprovação prévia de que a subvenção fiscal tenha sido concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico. Mas veja, não dispensa a Receita Federal de fazer fiscalização posteriormente.
eventualmente autuar, caso ela entenda que aquele benefício ele não se classifica como uma subvenção para investimento. Ainda nos pronunciamentos judiciais, há um tema pendente de julgamento no STF, dessa vez, que é o tema da repercussão geral 843, né, aguardando finalização do julgamento, que envolve a tributação dos créditos presumidos do ICMS na base de, a exclusão desses créditos presumidos da base de cálculo de PIS e da COFINS. O julgamento desse caso iniciou pela sistemática virtual, né, onde os ministros só ali depositam seus votos, e o voto que estava até então vencendo, porque houve um pedido de destaque, então o julgamento vai ser reiniciado, mas o voto que estava prevalecendo era do ministro Marco Aurélio, relator desse caso, em que ele entendeu que era incompatível com a Constituição Federal a inclusão desses créditos presumidos na base de cálculo do PIS e da COFINS, por ele entender que não haveria ali a caracterização de uma receita para fins tributários. O relator Marco Aurélio ele foi acompanhado pela maioria dos ministros, mas houve divergência ali aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, em que entendeu que os valores fiscais presumidos eram sim receitas e que elas poderiam ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Alguns ministros já acompanharam o Alexandre de Moraes, entre eles o Gilmar Mendes, que pediu posteriormente destaque desse julgamento, que deverá ser reiniciado no âmbito da sessão presencial física, né, do STF. Vale destacar que, em 2022, o STF ele acabou decidindo que os ministros aposentados que votaram em sessão de plenário virtual teriam seus votos continuados, né, validados ali no julgamento após o pedido de destaque. Ou seja, ministros como Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, que hoje já estão aposentados, continuam tendo seus votos válidos nesse tema. Então, é muito provável que o resultado desse julgamento seja aquele que a gente viu no voto do ministro Marco Aurélio, de que é incompatível a inclusão dos créditos presumidos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, dado o cenário que nós tínhamos, que em suma estava ali baseado na Lei 12.973 de 2014, onde você tinha uma exigência de que as subvenções para investimento fossem registradas em conta de incentivo fiscal para absorção de prejuízo ou para aumento de capital social, e também havia inclusão nas leis de PIS e da COFINS não cumulativos, a previsão de que era para excluir essas subvenções para investimento da base de cálculo das contribuições. Nós temos a edição ali no segundo semestre do ano passado, da Lei 14.789, resultado da conversão da medida provisória 1185, em que, primeiro, você tem uma revogação desse regime que nós acabamos de analisar, é, enfim, para fins de tanto de RPJ e de CSL quanto PIS da COFINS. A manutenção desse regime apenas permanece para os valores que atualmente já estão registrados na conta reserva de incentivo fiscal, né? E, além de tudo isso, a gente tem uma instituição da transação tributária e de uma autorregularização para os débitos tributários das subvenções, com vistas de uma mitigação do contencioso tributário. Em contrapartida, a Lei 14.789, ela institui o que a gente chamou de crédito fiscal de subvenção para investimento. Em suma, é um crédito fiscal apurado com base no RPJ para empresas que são habilitadas perante a Receita Federal. Esse crédito fiscal ele poderá ser utilizado para fim de compensação ou de ressarcimento, ou seja, é uma forma de contrapartida da revogação de um regime que exonerava os contribuintes que ali apuravam subvenções para investimento. A produção de efeitos dessa nova legislação ela se dá ali a partir do 1º de janeiro de 2024, então atualmente as empresas já têm que lidar com as novas modificações e com a apuração desse crédito fiscal. E é um tema relevante porque, primeiro, a habilitação perante a própria Receita Federal ela exige ali que os benefícios tenham sido concedidos para fins de estímulo ou expansão, né, de empreendimentos econômicos. Ela exige atos concessivos, então a empresa tem que ter um ato prévio concedido do Estado ou do Distrito Federal, concedendo um benefício fiscal. Ela tem que demonstrar contrapartida, então tem que haver, de fato, a aplicação dessa subvenção para fins de expansão e empreendimentos econômicos. Enfim, a gente tem uma série de adoções ali de requerimentos para fim de aproveitamento desse crédito fiscal. A gente vai detalhar um pouco à frente aqui como é feita essa apuração e como ela é habilitada. Então eu passo a palavra para Raquel. Encerrando essa segunda parte da nossa apresentação, eu vou trazer apenas 2 pontos. O primeiro é sobre esse procedimento novo instituído pela Lei 14.789.
Os contribuintes, como dito pelo Alif, como antecipado, eles devem ser habilitados perante a Receita Federal. Há uma previsão de habilitação tácita em caso de protocolo do pedido de habilitação não analisado em 30 dias. Então, presume-se tacitamente habilitado o contribuinte, se não tiver resposta da Receita Federal nesse tempo. Após o reconhecimento e a informação às autoridades fazendárias, o contribuinte ele pode apurar um crédito relacionado a essas receitas de subvenção. Não está claro se esse reconhecimento é o reconhecimento em resultado ou se é a informação por meio de uma obrigação tributária acessória, no caso a ECF, que só ocorre em 31 de julho do ano subsequente. Mas fato é que esse crédito ele é apurado da seguinte forma: há a multiplicação do total das receitas de subvenção por uma alíquota de 25%. Essa é a primeira crítica, né? Porque esses 25%, se eles representariam apenas a alíquota base do IRPJ, mais o adicional de 10%, deixando de fora as alíquotas da CSL e do PIS e da COFINS. Então, a primeira crítica é: esse crédito ele acaba não representando em termos financeiros o tanto que passou-se a tributar. Porque com a 14789, em tese, as subvenções para investimento, elas integram a base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS e da COFINS, mas o crédito ele é calculado com base somente na alíquota do IRPJ. Essa é a primeira grande crítica. Enfim, uma vez habilitado, reconhecidas as receitas de subvenção ou declaradas, apurado esse crédito, ele pode ser objeto de compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal ou de ressarcimento no caso da impossibilidade de compensação. Há a previsão de que o ressarcimento ocorrerá no 24º mês seguinte ao pedido de ressarcimento. Então, há uma previsão de efetivo ressarcimento, não sabemos na prática como isso se dá, mas, como antecipado, além da crítica em relação ao percentual utilizado para o cálculo do crédito fiscal, existem outras condições que também são criticadas. Por exemplo, só as receitas de subvenção que são relacionadas à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos e que tenham sido reconhecidas por aquele contribuinte após o protocolo do pedido de habilitação na Receita Federal seriam utilizadas no cálculo desse crédito de subvenção. Além disso, as despesas de depreciação, amortização, exaustão ou de locação ou arrendamento de bens de capital que sejam relativas à implantação e à expansão desses empreendimentos econômicos que poderão ser computadas nesse cálculo. As receitas de subvenção, elas também não poderão exceder essas despesas de depreciação, amortização, exaustão, etc., o valor das próprias subvenções recebidas dos entes federados e as receitas decorrentes de incentivos de imposto de renda e do próprio crédito fiscal, elas não vão ser computadas na apuração desse crédito. Então, existem várias diretrizes para o cálculo desse crédito que acabam sendo criticadas porque podem parecer muito restritivos. Alguns pontos interessantes. Só podem ser calculadas as receitas também que foram tributadas pelo IR. Então, essas receitas são tributadas pelo IR e pela CSL, mas o crédito ele calcula só com base na alíquota base do imposto de renda adicional. As receitas de subvenção, elas são calculadas, consideradas apenas no ajuste anual, então elas não entram na base de cálculo da estimativa mensal do imposto de renda e da CSL. E o valor desse crédito apurado dessa forma, com essas limitações nas receitas, vezes 25%, ele não é tributado pelo imposto de renda, pela CSL, pelo PIS e pela COFINS. Bom, a título de conclusão, nós destacamos que a medida provisória 1227, ela criou uma nova obrigação acessória, inicialmente para alguns poucos contribuintes
contribuintes beneficiários de regimes especiais específicos, de benefícios fiscais específicos, mas a tendência já anunciada pelo Ministério da Fazenda é que essa lista seja ampliada e acreditamos que isso não demorará a ocorrer. Um segundo ponto, que embora tenham sido rejeitados sumariamente os dispositivos que limitavam o direito à compensação de créditos de PIS e COFINS, essa não é uma iniciativa isolada do Ministério da Fazenda. Então, nós percebemos ao menos um desconforto com a quantidade de compensações, com a forma que os contribuintes vêm usando as compensações tributárias para quitação de débitos, o que faz com que a quantidade de ingressos o tamanho da arrecadação seja reduzido, já que não há um efetivo pagamento, mas mera compensação. Essas são as conclusões da primeira parte da nossa apresentação sobre a medida provisória 1227. Bom, em relação à tributação das subvenções para investimento, o tema permanece controvertido, não obstante a sobreveniência da Lei 14.789, principalmente para os contribuintes que oferem ali benefícios e incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos estados e do Distrito Federal. Além disso, a própria forma de apuração do novo crédito fiscal suscita novas dúvidas e discussões. Dito isso, esperamos que essa apresentação tenha contribuído para o debate e a nossa prática de tributário do Check permanece à disposição.